facilite o trabalho, que nos confiaste, repartir o pão, levar o amor, é nossa intenção. Posto de assistência, extensão do bem, Maria de Nazaré, inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Posto de assistência, extensão do bem, Maria de Nazaré, inspira todo dia a termos mais fé, a fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. A fazer o mesmo e não ter mais medo. Sob essa luz e a do irmão Jesus, a paz será mais cedo. Será mais cedo. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Evangelho no Lar online, aqui do Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. É com grande alegria que mais uma vez nos reunimos para este momento de reflexão e aprendizado em torno do Evangelho do Cristo. Que a paz e a luz do Cristo esteja sempre conosco. Meus irmãos, gostaria de pedir que separasse um recipiente com água potável para ser fluidificada durante o nosso encontro. Lembrando também, meus irmãos, que logo após a prece final, teremos o tratamento espiritual à distância com o passe. Lembrando de sempre permanecer com o pensamento elevado e com energias positivas, a mente focada. Meus irmãos, a mensagem de hoje é: má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 11.
Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às sombras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinitivamente ao precipício das trevas. Esta foi a nossa mensagem de hoje. Agora iremos para a nossa prece, que possamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Em tua infinita bondade, Pai, pedimos que abençoe este nosso encontro, que a tua luz possa iluminar os nossos pensamentos, os nossos corações. Pai amado, guia-nos no caminho da verdade. Pai, rogamos a Ti a Tua assistência, o Teu amparo. Esteja sempre conosco, Pai amado. Todos os momentos da nossa vida, que possamos senti-lo em nossos corações. E é com esta prece que te pedimos a Tua permissão para darmos início ao nosso Evangelho no Lar online. Que sempre seja feita a Tua vontade, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora iremos realizar o Evangelho, a leitura e a reflexão. Fiquem com Deus e até mais. Boa tarde. Vamos agora fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje é o capítulo 8 do tema Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Item 8. Então os escribas e os fariseus, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e questionaram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando tomam as refeições? Jesus lhe respondeu: e vós, por que transgrediu o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Porque Deus estabeleceu o seguinte mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro: aquele que ultrajar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, afirmais: aquele que disser ao seu pai e à sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem ampare seu pai ou sua mãe. Assim, tornastes inútil o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando proclamou: este povo me honra com os lábios, mas conserva o coração longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, havendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que suja a pessoa, mas o que sai da boca. O que sai da boca provém do coração, e é o que torna impura a pessoa, pois é do coração que procedem maus pensamentos, assassínios, adultérios, fornicações, latrocínios, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. É isso que torna impura a pessoa. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impura. Então os discípulos, aproximando-se dele, indagaram-lhe: sabeis que os fariseus, após ter ouvido o que proferistes, estão escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, precipitam ambos no fosso.
São Mateus, capítulo 15, versículo do 1 ao 20. Item 9. Quando falava, o fariseu suplicou-lhe que jantasse com ele. Jesus foi e se colocou à mesa. O fariseu começou então a cogitar consigo mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós, fariseus, tendes enorme preocupação em limpar o exterior da taça e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensato que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículo do 37 ao 40. A leitura hoje do capítulo 8 do Evangelho nos traz a seguinte reflexão: as formas que a gente tem de honrar a Deus. Jesus já apontava a hipocrisia dos fariseus. E Jesus apontava para a hipocrisia dos fariseus não tentando escandalizá-los, mas já demonstrando como não honrar a Deus. Então já era nos precavendo para que a gente não caísse nas mesmas armadilhas que os fariseus caíram, que eram conformar as práticas, do Evangelho, a honra a Deus, a ordenações humanas, a regras humanas e materiais. Então eles separavam as pessoas por aqueles que praticavam a ordenação humana e aqueles que não. Ou seja, lavar as mãos antes das refeições, usar longas túnicas, rezar tal hora e tal dia. Então essas pessoas eram consideradas como homens e mulheres que honravam a Deus. E aqueles que não faziam isso não eram os honrados de Deus. Então se conformou a honra a Deus a práticas exteriores, a práticas vazias. Porque tudo aquilo que o sentimento não faz parte é vazio. Porque o que dá forma, o que dá preenchimento a tudo é o sentimento. É o que acontece conosco no dia a dia. Quando a gente ganha um presente, por exemplo, o presente só vai ter para nós maior alegria se vier com o sentimento de quem nos presenteou. Então não vale somente o objeto do presente, mas vale também o coração daquele que nos enviou. Assim também é a Deus. Nada vale a Deus práticas exteriores se o nosso coração não está ali. Porque o que contabiliza o nosso contato com Deus, a nossa proximidade com Deus, é o nosso coração, é a nossa mudança de conduta e de consciência. Então, Jesus já nos aponta o erro que havia ali e já nos diz quais são as formas de nos sentirmos verdadeiramente próximos de Deus, que é a mudança de conduta, a mudança da consciência, a reforma moral. Então, para os fariseus era mais fácil fazer as práticas exteriores do que se reformar moralmente. Então, para nós também é muito fácil, não é mesmo, meus irmãos? Falar coisas bonitas, apontar para os outros as diretrizes do bem, sem que nós mesmos não estamos fazendo isso. Então é sempre bonito falar com presteza, falar com doçura, mas é muito difícil a prática disso tudo que a gente fala. Então isso é um exame de consciência de cada um de nós, de reflexão de cada um de nós. As minhas palavras estão acompanhadas dos meus sentimentos? Será que é a palavra as palavras que eu coloco na minha boca estão distantes dos meus sentimentos? Porque aí a gente pode até não sermos julgados pelos homens, porque eles não conseguem penetrar o fundo do nosso íntimo. Mas com certeza nós seremos julgados por Deus pela não prática interna daquilo que nós profetizamos. Então é importante entender que o que não vale é essa prática humana, e sim as nossas transformações morais. Então, a gente deve dar mais valor ao sentimento, mas aquilo que vem carregado de uma emoção
e de um esforço verdadeiro, íntimo, do que simplesmente somente as palavras. Porque nós mesmos, que somos imperfeitos, muitas vezes não queremos as palavras, nós queremos as emoções, os sentimentos dos outros para conosco mesmos. E assim acontece com Deus. Então, é difícil a reforma moral? É, mas é uma prática que, se a gente começar a fazer, vai nos trazer enormes alegrias. Porque nós vamos nos sentir capazes de mover as montanhas que Jesus dizia, que é exatamente a gente mover essa montanha da má vontade, né? Essa montanha do distanciamento do próximo, da indiferença. Então, quando eu movo essa montanha dentro de mim e começo a praticar a reforma íntima, começo a praticar o amor ao próximo, o entendimento, a compreensão, a tolerância, eu me sinto feliz, porque eu estou verdadeiramente honrando a Deus. É essa prática que Jesus nos convida, meus irmãos, esta tarde. É essa reflexão que devemos ter sobre como estamos vivenciando a nossa reforma íntima, como a gente está cuidando na nossa casa íntima, para que a gente não seja pegos igual os fariseus, na hipocrisia, né? Então, a gente precisa caminhar com mais segurança, com mais consciência de que todos nós somos convidados a uma reforma moral íntima, a um esforço maior de mudanças das nossas questões íntimas, de mudança dos nossos pensamentos. E aí, nós seremos os bem-aventurados que Jesus já falava, os bem-aventurados perante as leis de Deus. E que nós possamos ser esses bem-aventurados, os homens e mulheres de bem que Jesus convoca para reformar, para trazer uma reforma humana no nosso planeta. E é isso que Deus quer de nós, os nossos sentimentos, não somente as nossas práticas exteriores, né? Muitas vezes vazia, mas tudo aquilo que vem tocado de um coração que está se esforçando, que está aprendendo e que está caminhando segundo aquilo que Jesus nos trouxe, na lei maior, que é a lei amar o próximo como a si mesmo. Muito bonita a passagem de hoje no Evangelho, não é mesmo? A gente vai para a nossa prece final, logo em seguida ao tratamento pelo passe. Convidamos a todos a fechar os olhos, a elevar o pensamento a Deus, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, te agradecemos por esta tarde maravilhosa, essa tarde bendita, onde todos nós fomos assistidos pela leitura do Evangelho. Muito obrigada. Nós te rogamos, conduz a nossa vida, Senhor. Alimenta a nossa casa íntima de esperança, de bom ânimo, de perseverança, na prática do bem, na prática da nossa reforma íntima. Conduz as nossas palavras, conduz os nossos pensamentos, sempre para as coisas salutares, Senhor. Abençoa o ambiente da nossa casa, abençoa a nossa família, que toda a ambiência do nosso lar possa, Senhor, refletir a Tua luz divina, a Tua paz e a Tua tranquilidade. Te agradecemos que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, este é o momento do passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade.
Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer